Bom, eu tenho lido muitas pessoas dizendo assim, olha, que o fato da Amber dizer que foi abusada, quando na verdade ela era uma abusadora, é um tapa na cara de todas as mulheres que sobreviveram ao verdadeiro abuso. Honestamente, eu acho que isso é um tapa na cara de todas as vítimas de abuso. Porque eu acho que hoje o abuso ele está muito associado de uma forma negativa, como se o homem fosse especificamente sempre o agressor. Então isso fica uma questão separada em categorias. E na verdade as vítimas elas não podem ser amplificadas, elas não podem ser olhadas através do seu sexo, do seu gênero. A vítima é vítima, independente de ser o homem ou mulher. Então, na minha questão, na minha visão, toda essa questão de tudo que está sendo exposto em relação ao papel da Amber aqui, não vai me fazer olhar diferente para as mulheres que realmente sofrem nas mãos de homens violentos, como também podemos ter certeza que não podemos nos basear apenas na palavra de uma mulher que, por mais que possa estar falando a verdade, precisamos ter evidências. É necessário ter consistências, porque nós não podemos simplesmente acusar alguém ou condenar uma pessoa com base na palavra de outra pessoa, porque isso hoje acontece muito. As pessoas, a gente vê muito isso, os famosos, quando estão se separando, a primeira coisa que é publicado é uma nota com uma indireta, acusando alguém de algum tipo de violência, de algum tipo de abuso. São coisas horríveis que estão sendo dito entre um e outro. Então o casamento estava tudo ok até certo ponto e depois não está mais. E aí normalmente é sempre um lado acusando o outro ou é os dois lados. E a gente não sabe exatamente quem está dizendo a verdade, porque eu não posso me apoiar, eu acredito em fulano ou eu acredito em Beltrano, sem eu ter visto alguma evidência. A gente não pode tirar exatamente uma posição, pegar e falar eu acredito em fulano, se a única coisa que ele está dizendo é baseado na sua própria palavra. Por mais que você simpatize, você não pode condenar o outro lado, seja quem for, porque nós não sabemos o que se passa na cabeça das pessoas. Então, na minha visão, no meu ponto de vista, o que a Amber conseguiu provar até aqui é que o Johnny bebia muito e usava muitas substâncias. Ele, por outro lado, já conseguiu fazê-la assumir no tribunal que ela o agrediu. E mesmo que ela diga que foi em legítima defesa ou foi sem querer, ele conseguiu essa confissão dela. Ela não conseguiu o contrário. Um outro grande tombo aqui é a questão da doação dos 7 milhões de dólares, que ela tentou passar a perna através de uma resposta capciosa e o júri viu e ouviu. E eu acredito que esse momento se tornou ainda mais relevante porque a Camille jogou a isca e a Amber caiu feio. Ela repetiu várias e várias vezes, eu prometi doar a totalidade do dinheiro, desconversando, ao invés de dizer, não gente, eu não doei o dinheiro. Ou seja, ela reforçou para o júri que estava mentindo e que ela continuaria a mentir na cara deles, descaradamente. Se ela tivesse dito, olha, eu não doei na primeira, esse ponto não tinha rendido tanto, não tinha ocupado uns 5 minutos que a Camille conseguiu fazer. Esse é o momento, esse foi um dos momentos mais marcantes, eu acho que na verdade foi o momento mais marcante daquele dia e com certeza o júri foi embora com aquilo na cabeça. A questão ali é uma situação que precisa marcar, para fazer com que o júri venha lembrar, para que isso venha embasar a opinião deles e, consequentemente, o resultado final. Quando ela tenta mentir e ali ficou claro que ela estava mentindo, não tem como não dizer que ela não estava mentindo. Ela mentiu, ela deixou claro que não era confiável. Ela mentiu no tribunal, ela mentiu no Reino Unido. Então, a primeira coisa que deve ter passado na cabeça dos jurados foi, e se ela estiver mentindo agora? Quando ela continuou mentindo ali consequentemente, como se os jurados não estivessem ali, que foi uma parte que realmente me chamou a atenção, acho que os advogados dela poderiam ter feito assim, para, isso não tá legal, não tá pegando bem, porque ela continuou, ela repetiu isso, nesse momento ela ficou brava, só que os jurados viram isso, todo mundo viu, eu vi, então assim, é um momento que é difícil os jurados não se perguntarem se em outros momentos do depoimento dela, e se ela estiver mentindo agora também, porque ela mentiu antes. Então, outra bomba também foi esse áudio que foi tocado, você é um homem branco e ninguém nunca vai acreditar em você. Essas palavras dela são tão sérias que até me assusta. Porque o que ela disse é um reflexo da cultura que ela incorporou, ou seja, não é apenas ela que pensa assim, mas é todo um grupo de pessoas hollywoodianas. E também tem a filmagem do elevador que deduz um caso com James Franco. E pasmem, eu acho que isso aqui é uma reviravolta muito grande, principalmente porque quando eu estava cobrindo toda aquela parte anterior do julgamento, eu não estava ciente dessa filmagem. Então foi dito sobre a paranoia do Johnny
com relação aos ciúmes que ele tinha com o James Franco. Então realmente até eu tava pensando, bom, que de repente isso ela podia estar aumentando, mas ela devia estar dizendo a verdade. Bom, ele tinha uma paranoia, ele ficava dizendo que eu tinha um caso com o James Franco. E aí, imagina a reviravolta que é, por exemplo, vou dar aqui a minha experiência. Eu aqui nessa parte, acreditando levemente nas palavras dela, de que ele poderia realmente estar mencionando o James Franco, ela disse, bom, não tinha nada com o James Franco, e aí em maio aparece o James Franco simplesmente encostando a cabeça no ombro dela, sabe? Isso assim é uma reviravolta que fala, bom, será então que se ela disse que o Johnny estava dizendo isso, então as dúvidas dele não estavam embasadas em alguma coisa que ele estava realmente desconfiando que já devia estar acontecendo? Eu acredito que essa filmagem ela realmente pega, porque como foram as próprias palavras da Amber que mencionavam a questão do James Franco, ele dizia que eu tinha um caso com o James Franco, ele fazia isso. E aí, de repente, surge uma imagem pela própria equipe dela de que ela estava com o James Franco. Isso realmente complica. Eu acho que os truques da Amber ficaram bem evidentes. E sendo justo com ela, eu até entendo porque ela achou que daria certo. Porque ela sabia que a máquina da imprensa ia estar do lado dela. E tem gente que pergunta, nossa, mas por que a mídia está do lado dela? Gente, a mídia vai estar do lado dela. Mesmo se em algum dia agora da audiência, ela surpreender todo mundo, aparecer com um revólver e pá, disparar no Johnny. A mídia vai dizer que de algum jeito o Johnny causou isso e o pessoal da checagem de fatos vai dizer que a gravação dela disparando nele é fake news. Não esperem respaldo da mídia, talvez da mídia independente, porque há muita gente honesta ali, mas a mídia em geral, o conglomerado, não vai mostrar as evidências que deveriam estar mostrando os dois lados, o que ela apresenta contra ele e o que ele apresenta contra ela. Eu acho que é legal ressaltar também que o desempenho da Camille foi bem interessante, porque ela confrontou a Amber, que não tinha muito como rebater. Eu acho que a performance da Amber tem sido muito discutido nas últimas semanas, porque em parte não convence. Seja pela postura que ela tem ali, então, e de repente agora nessas audiências, depois da pausa do julgamento, ela passou por uma metamorfose meteórica, ela já está mais aceitável do que anteriormente. Eu sei que houve até momentos ali flagras, eu vi vídeos específicos de que, por exemplo, ela foi falar com a advogada, então a postura dela estava sorridente e tal, e de repente, quando ela se afastou, ela já fica com uma cara triste, derrotada e tal. Só que eu acho também que, em parte, essa postura dela mais entristecida, mais atingida, pode ser de fato verdade, porque a situação dela é realmente complicada. Se eu estivesse no lugar dela, se fosse o Gustavo Hurd ali, eu estaria muito preocupado pelos rumos que esse julgamento está tomando. A coisa tem sido feia desde o primeiro dia, tá? E principalmente porque as posições aqui é diferente. Ela está sendo processada, não o Johnny. Então o nível de tensão é diferente. Então eu acredito que em parte, ela, em alguns momentos, ela force sim um pouco da postura para se mostrar mais atingida, mas eu acredito que o nervosismo dela, que a tensão que ela está sentindo ali é real, e principalmente porque eu vi em vários momentos agora recentemente que os advogados dela pareciam completamente perdidos e a defesa já fez muitas trapalhadas até este momento. Eu acho que esse empate é causado pela questão, pela quantidade de protestos que a equipe do Johnny pede. Eu protesto, sabe assim, você fica, até eu fiquei nervoso, seja a psicóloga, a doutora Hughes começa a falar, protesto, a Amber começa protesto. Então há uma sequência de interrupções que eu acredito que até o júri deve ter sentido assim uma tensão, e eu acredito que se a equipe do Johnny está solicitando esse tanto de protestos é porque é melhor fazer com que essa raiva seja sentida naquele momento do que permitir que a Amber fale o que eles imaginam que ela irá falar. E eu penso que também o que pesa muito sobre ela é o seu histórico, já que há muitos relatos negativos, seja em seus relacionamentos passados. Eu encontrei um relato recentemente, um artigo que mostra que ela foi processada por se recusar a terminar a pós-produção de um filme que ela mesma estrelou. Então assim, é complicado, há muitas pessoas falando negativamente do comportamento dela, por onde ela passou, seja em sets de filmagem, seja em outros lugares, em relacionamentos. E eu acho também que há uma observação muito interessante que é preciso ser feita neste momento. Necessariamente, uma vítima não precisa ser uma boa pessoa, tá?
Uma coisa muito ruim e injusta pode acontecer com qualquer um, inclusive com uma pessoa injusta. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe que tem pessoas por aí dispostas a falar mal de você. Tá? Se hoje você por acaso fosse processado, com certeza iriam encontrar testemunhas para falar mal de você. E eu acho que em específico, se a situação fosse outra, não daria para levar muito a sério as pessoas que falam mal da Amber, porque eu sei que nem todo mundo vai falar bem dela. Porém, a avaliação aqui é diferente porque é um montante de situações que são colocadas uma ao lado da outra. Então, nesse caso aqui, a Amber acusa e ela é acusada da mesma coisa a qual ela acusa. Então, necessariamente, ela não é uma vítima limpa. Ela faz acusações, mas há outras pessoas que proferem essas mesmas acusações contra ela, além do Johnny. E eu acho que essa necessidade de ser vítima é a nova síndrome da década, porque para ser reconhecido e ser validado hoje em dia, você tem que ser vítima, senão a sua história não interessa, não atrai fãs, seguidores ou a imprensa, é claro. Você pode notar que a mídia não gosta de vencedores, de pessoas que realmente enfrentam as coisas sem chamar a atenção das fraquezas o tempo inteiro. Ai, como eu sou um coitadinho. A mídia gosta de estabelecer vítimas porque, diferente dos sobreviventes, elas vão ter que permanecer nesse papel para sempre. Ai, aconteceu comigo em 1987, me humilharam em 1885, eu sou discriminada até pelas árvores. Então, a Amber, ela demonstra um pouco disso, porque ela tem realmente essa necessidade disso. Talvez até para sentir paz consigo mesma. Então, analisando o perfil dela, até mesmo analisando questões fora do relacionamento com o Johnny, onde ela tentou alcançar visibilidade com o movimento LGBT, depois ela tentou alcançar visibilidade com o movimento das mulheres, com isso, com aquilo, eu acredito que ela realmente se encaixa no perfil que a psicóloga, que a doutora Curry deu. Há uma necessidade gigantesca aqui de chamar a atenção, e ela queria essa atenção. De tanto chamar a atenção, de tanto desejar isso, acaba que, em uma hora ou outra, os nossos desejos, eles acabam sim se realizando. Algumas coisas acontecem naturalmente e outras precisam de um empurrãozinho, como ela fez com o Washington Post. Só que, ao que parece, essa atenção que ela sempre quis ter, esse desejo de estar na boca do povo e nos olhos das pessoas, de um jeito ou de outro, ela finalmente conseguiu. Só não é do jeito que ela própria esperava. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você se inscreva no canal, seja bem-vindo, ativa o sininho, compartilha, dá o like. A gente volta agora na sexta parte, penúltima semana do julgamento, e logo mais na sétima a gente entra na última semana desse julgamento. Tem sido uma aventura e tanto. Se você quiser saber mais sobre mim, conheça meu livro, Perfeito Estranho, está disponível lá no meu site. O livro é enviado por todo o Brasil, ou então qualquer lugar do mundo onde você estiver, exceto na China, não importa, seu livro vai chegar, ok? Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jackson Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, e ele precisa descobrir o que está acontecendo, quando ao mesmo tempo ele começa a desconfiar que um serial killer está escondido em sua própria casa. O livro vai autografado se você quiser, com marcadores, um pôster exclusivo, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. A gente se vê no próximo episódio, e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Fui, pessoal!